Se você acha que os cartolas brasileiros recentes fizeram péssimas gestões e contribuíram para a queda de nível do nosso futebol brasileiro, eu concordo com você. Mas eles nem chegam perto de um cara chamado João Avelange, que mudou completamente a história do futebol e foi sinônimo de corrupção e mau caratismo. E nesse vídeo eu vou mostrar por que ele roubou o nosso futebol, pelo menos o bom e velho futebol. Bom, Avelange era um ex-nadador e foi presidente da FIFA por 24 anos. Ele tinha uma grande imponência e poder, além de ter uma grande autoestima. João comandava uma religião de seguidores fervorosos, o futebol, que só se expandia no seu reinado. Ele tinha contato com muitos chefes de estados e até uma influência sobre eles. E Avelange conseguiu seu poder através da estratégia de atender interesses de países menores, dando mais condições de eles disputarem a Copa do Mundo com aumento de países participantes. A imprensa era comprada através de mimos. Os eventos dos sorteios das Copas eram muito luxuosos e contavam com pessoas muito importantes para a FIFA e que ajudavam a alavancar o futebol como um negócio. Avelange saiu da presidência da FIFA em 1998. No período que esteve no cargo, recebeu diversas honrarias. E segundo o próprio, transformou uma FIFA quebrada em uma entidade milionária, além de modernizar o futebol e o tornar um negócio. João foi muito criticado nesse período e sofreu alegações de corrupção e suborno, como é costumeiro com os grandes cartolas do futebol, infelizmente. Avelange nasceu no Rio de Janeiro em 1916. Seu pai viveu um bom tempo na Europa e foi um dos fundadores do Standard de Liège. Ele não era rico, mas era bem de vida, e inclusive quase esteve na tragédia do Titanic antes do nascimento de Avelange. Se ele tivesse lá, toda a história do futebol seria outra. E a fama do pai de Avelange era advinda da negociação de armas. Avelange tinha uma grande obsessão em ser o número 1 em todos os quesitos. Ele gostava de aumentar e exagerar seus feitos do passado e também gostava de descrevê-los detalhadamente. João tentou ser jogador de futebol, mas ele não era um zagueiro bom o suficiente. Então ele apostou na carreira de nadador, treinando todos os dias e já demonstrando uma capacidade de comando. Nessa época ele já se interessava pelo comércio e ganhar dinheiro. De repente, João começou a ganhar todas as provas de natação e ganhou uma vaga para as Olimpíadas de Berlim em 1936. Era um grande sonho do pai dele assistir o filho numas Olimpíadas, mas ele acabou falecendo. Avelange então foi a navio para a Europa e ficou quase um mês sem treinar, perdendo seu bom preparo físico e não conseguindo um resultado satisfatório. Na época a Alemanha era dominada pelo nazismo de Hitler, mas para Avelange tudo estava perfeito e todos estavam felizes, sendo uma ótima experiência visitar o país. Depois disso, Avelange trabalhou em diversas empresas e ele ganhou uma grande capacidade de gerenciamento que seria utilizada anos depois na CBD. Avelange não queria ser apenas um vencedor, ele queria ser o vencedor. Em 1974, quando ele assumiu a presidência da FIFA, a entidade tinha uma estrutura bem precária. Mas após os seus 24 anos de mandato, isso melhorou muito. Ele queria que sua entidade fosse a melhor, a maior, a mais valiosa do mundo. Essa jornada se iniciou com Avelange na vice-presidência da CBD e posteriormente na presidência em 1958. Conquistar esses cargos foram fruto da sua carreira vitoriosa no esporte. E ele teve muita sorte, porque logo no seu primeiro ano de comando, o Brasil já ganhou uma Copa do Mundo e ele saiu muito bem na fita. Mas nem sempre nossa seleção foi vitoriosa. O Brasil era famoso por ser barraqueiro e estar envolvido em confusões, como aconteceu em 1954 com a Batalha de Berna. Os jogadores eram muito bons tecnicamente, mas pecavam na parte emocional. Avelange percebeu isso e que a seleção precisava de especialistas em diversas áreas. Por isso trouxe psicólogos e médicos para formar sua comissão, sendo pioneiro no desenvolvimento mental dos jogadores. Pelo menos o Avelange deixou algo de positivo para ser lembrado, né? Ele também fez o Brasil escolher pela primeira vez o local de concentração. Avelange era muito minimalista e essa escolha demonstra isso. João foi um tutor para o Pelé nessa época e apoiou sua convocação para a Copa de 58. Até por isso dizia que Pelé devia muito a ele, mas se tinha alguém que devia algo ao Pelé, era o Avelange. Na final da Copa de 58, Avelange nem estava na Suécia com medo de um vexame, mas conseguiu ir à FIFA para proibir quaisquer manifestações da torcida sueca. Com isso, ela ficou quietinha na final sem o chefe de torcida. Uma grande vitória de Avelange. Com o título mundial, Avelange se glorificou e disse que era o principal responsável pela conquista. Mas o povo não comprou essa ideia e deu todos os méritos aos jogadores
Libertadores, e ao Paulo Machado de Carvalho, que chefiou essa delegação. Na Copa de 62, Avelange teve mais uma vez uma participação ativa na seleção, e participou da força-tarefa de ajudar o Garrincha, que tinha sido expulso na semifinal, a jogar a final. No fim das contas, o Brasil venceu a final por 3-1, e Avelange foi mais uma vez um grande vencedor. João manteve boas relações com os presidentes brasileiros nos seus mandatos na CBD, mas embora ele negasse, os ditadores interferiram no seu trabalho. A ditadura militar se iniciou numa época dourada no futebol nacional, nos anos 60. O problema é que a tortura, a censura e a violência reinaram nesse período. Mesmo diante desse cenário, Avelange estava contente com as coisas que estavam acontecendo no Brasil. E ele achava que o Brasil seria uma boa sede para a Copa do Mundo de 1982, pois ele também tinha uma boa relação com os militares, pelo menos até essa época. 4 anos depois, a Copa de 66 foi na Inglaterra, com grandes créditos a Stanley Ross, que era nada mais nada menos que o presidente da FIFA. Os latino-americanos tinham uma paranoia que os europeus estavam contra eles. Existia uma antipatia pelo velho continente e Avelange comprou essa conspiração. O João Avelange sempre se achou o cara pela participação nos 3 primeiros títulos mundiais do Brasil. Mas quando ele assumiu o cargo de Paulo Machado de Carvalho para ganhar mais mérito e crédito na Copa de 66, a coisa se voltou contra ele. Ele assumiu o comando e o Brasil teve um vexame histórico, voltando ao conflito entre europeus e sul-americanos. Os delegados sul-americanos se opunham ao Comitê Executivo da FIFA. Os membros da Conmebol faziam reuniões secretas e debatiam como eles iriam assumir o comando da FIFA, tentando descobrir um candidato que podia atrair votos para derrotar Stanley Ross. Mesmo com a derrota brasileira, o governo militar mantinha o interesse no futebol, pois era uma das únicas coisas que o Brasil tinha de boa reputação no exterior. Os ditadores assumiram o comando da preparação da Copa de 70 com medo da repetição de outro vexame, um chefe da delegação e outros cargos importantes sendo ocupados por membros das Forças Armadas. Avelange, que tinha contratado João Saldanha como treinador, foi obrigado a demiti-lo por pressão externa e contratou Zagallo para substituí-lo. Na Copa, o Brasil ganhou o apoio da torcida local, mexicana, e ainda ganhou a final contra a Itália por 4-1. Jogando um futebol exuberante, encantando todo mundo. Antes, Pelé estava meio ressabiado se ia jogar a Copa de 70 ou não. E Avelange foi fundamental na sua escolha de jogar sua 4ª Copa do Mundo, graças à proximidade entre os dois. Mas essa relação amistosa se transformou em algo maléfico por ser o pontapé inicial de Avelange para assumir o controle da FIFA e roubar o jogo. Com seu sucesso dentro das 4 linhas, Pelé foi o grande responsável por alçar o presidente da CBD ao topo da política do futebol, a FIFA. Avelange não pensava somente na seleção brasileira e na Copa de 70, chegando a almejar a presidência da FIFA, tentando se candidatar em 1968 e tirando essa ideia do papel 3 anos depois. Os votos para a presidência da FIFA têm o mesmo valor para todos os países, independentemente da sua relevância para o futebol. Como Avelange só era conhecido por 10 países, os sul-americanos, ele tinha que bolar uma estratégia para ganhar votos fora da Europa, que praticamente já era de Stanley Ross, o presidente em exercício. Avelange começou a visitar antigas colônias inglesas na África e na Ásia, que pelos seus passados sombrios com os ingleses provavelmente seriam contra a eleição de Ross. Ele aproveitou para ir em outros países. Como ele era um completo desconhecido, ele levou o Pelé consigo para ter um grande garoto propaganda da sua campanha eleitoral. Avelange nessas viagens prometia mais vagas para países africanos na Copa e o isolamento da África do Sul, que vivia o apartheid. Ele também pagaria a viagem e hospedagens dos líderes das federações africanas para congressos da FIFA. Avelange não tinha nenhum medo de aumentar as despesas. Em 72, ele organizou uma mini-copa no Brasil que foi boicotada por europeus. A CBD arcou com todas as despesas e teve um prejuízo de 25 milhões de dólares para arcar com a campanha eleitoral de Avelange. Pelé não participou do evento porque também não queria mais ser o garoto propaganda de Avelange. Avelange era um estrategista nato e tirava fotos com os representantes das federações para nunca mais esquecer os seus rostos e cumprimentá-los. Esses representantes sempre tiveram um ego altíssimo, então deixar eles no vácuo não era uma boa ideia. Avelange era muito obsessivo e realizava o desejo de todos esses presidentes em relação a Pelé e a seleção brasileira. João achava e argumentava que o futebol devia sair do domínio dos europeus e prometia ajuda a países subdesenvolvidos do futebol. Ele aumentou sua popularidade com esse apoio a países fora dos holofotes e conseguiu mais votos. Avelange também deu muito dinheiro a eleitorados para conquistar votos.
João tinha duas coisas ao mesmo tempo para administrar. A primeira, obviamente, era o trabalho na CBD e a segunda era a própria campanha. E eu nem preciso dizer qual dessas duas ocupações era a prioridade de Avelange. O ex-nadador visitou 86 países durante sua campanha, gastando um dinheiro absurdo com passagens e hospedagens. Mas de onde vinha esse dinheiro? Avelange, obviamente, dizia que pagava tudo do próprio bolso. Avelange não sabia qual era o valor total da despesa. Muito estranho para uma pessoa tão obcecada e detalhista como ele. Seu antigo sócio de uma empresa chamada Cometa dizia que parte da verba da campanha vinha do dinheiro desviado da CBD. Avelange organizou um jogo entre Atlético Mineiro e Iugoslávia para tirar a suspensão dos jogadores iugoslavos. Em outro jogo, agora entre Turquia e Brasil, Avelange deu grande parte da renda brasileira aos turcos. Assim ele garantiu mais 2 votos. O adversário de Avelange, Stanley Ross, era um fanático pelo futebol desde criancinha. Ele se tornou árbitro em 1927 e apitou grandes jogos como a final da Copa da Inglaterra. Em 1934 ele se tornou secretário da Associação de Futebol e ficou no cargo durante 27 anos. Só saindo dele porque se tornou presidente da FIFA em 61. Ele ajudou a levar a Associação Inglesa de volta à FIFA. Stanley acreditava que o futebol devia se expandir para todos os países, mas tinha a preferência da FIFA ter somente presidentes ingleses, e sentiu uma desconfiança das panelinhas da África e da América do Sul. Já Avelange já tinha os votos desses 2 continentes e ainda queria mais, já que Ross tinha o apoio da Europa e dos Estados Unidos, que também controlava com CACAF. Por isso o brasileiro explorou novos países como a Índia e a Indonésia. Avelange também levou pessoas da África e registrou eles como delegados, assim ele conquistou mais votos. Avelange não tinha nenhum limite. Para você ver como o conflito de interesse reinava na gestão Avelange na CBD. O Cartola não fechou um acordo entre a Confederação e a Adidas, pois pediu apoio a Dassler e ele negou, prejudicando a CBD por interesses próprios. Horst Dassler era presidente da Adidas e apoiou Ross. Já o vice de Ross, Cavan, traiu seu líder e apoiou Avelange. Mas Stanley nem sabia disso, então de qualquer jeito Cavan iria ficar do lado vencedor. Pelo menos se Ross não descobrisse, né? Enquanto isso, o brasileiro continuava promovendo sua campanha com jogos da seleção brasileira. Dessa vez, a partida beneficente foi entre Brasil e Irlanda. Na conferência da FIFA em 1974, Avelange levou pessoas que nem tinham direito a voto e que Ross nem conhecia. Avelange defendeu a readmissão da China à FIFA. Por conta disso, ele recebeu muitos aplausos e ficou claro que ele seria o novo presidente. Muitos viam essa eleição como América do Sul versus Europa, e muitos achavam que com a vitória de Avelange, os países europeus formariam uma nova entidade. De fato, o brasileiro ganhou a eleição, com uma vantagem de 6 votos no primeiro turno e 16 no segundo. E realmente com essa vitória, os sul-americanos ganharam mais poder e influência na FIFA. Ross guardou rancor do eleitorado que deu um buquê e palmas para ele, e essas pessoas, no fim das contas, não votaram nele. Avelange queria dar um cargo a Stanley na FIFA e uma competição com seu nome, mas ele prontamente recusou. Sendo presidente da FIFA, Avelange deveria ser o mais neutro possível e não demonstrar grandes emoções ao Brasil. Mas na Copa de 74 ele não se segurou e disse que os europeus tinham armado contra os brasileiros. A sina da luta entre europeus e sul-americanos ainda se mantinha. Depois da derrota do Brasil na Copa, os militares ficaram amargurados e investigaram a CBD e Avelange. Para complicar a vida do presidente, a final da Copa de 74 ficou marcada pela desorganização e o atraso no início da partida. Avelange obviamente ficou furioso. Muitos delegados acreditavam que Avelange não resistiria muito tempo na FIFA por conta de diversos problemas, além de suas promessas que não se cumpririam. Mas nem tudo era desgraça para Avelange, e a Copa de 74 foi um sucesso financeiro. Isso também era fruto da gestão Ross, que geriu o futebol no momento de crescente exponencial da renda para a FIFA. A entidade não estava quebrada quando ele chegou, como ele gostava de falar, mas um rombo financeiro estava em outra entidade, justamente na CBD. A investigação dos militares descobriu uma grande falta de dinheiro na confederação. Avelange havia sistematicamente roubado a CBD por 16 anos. No Tesouro Brasileiro, ele registrou um superávit da CBD em 74, mas na verdade a CBD teve um déficit de 1,7 milhão de dólares. O presidente Geisel recebeu um relatório sobre essa prática. Muitos membros do governo queriam acusar e processar Avelange, mas ele carregava uma das poucas coisas de boa reputação no Brasil e estava concorrendo a um cargo de muita visibilidade. Por isso, condenar Avelange não era uma opção, pois o fato seria uma grande e duradoura vergonha para o Brasil. Então o governo começou a depositar uma certa quantia de dinheiro constantemente a partir de 1975 para cobrir o rombo financeiro deixado por Avelange. Depois desse problema ser solucionado, Avelange estava
preocupado com as diversas promessas que ele tinha feito durante sua campanha. Ele teria que cumpri-las, mas isso exigia muito dinheiro e ele não tinha essa verba disponível. Entraram no jogo neste momento Patrick Nelly e Horst Dassler. Dassler queria o domínio completo da marca Adidas em todas as federações nacionais do futebol e outros esportes. Mas não tinha esse poder financeiro, então eis que surgiu Nelly, que era um profissional de marketing e percebeu quanto dinheiro o futebol podia dar com patrocínio. Então ele criou uma empresa para convencer outras grandes empresas a patrocinarem eventos esportivos. Avalanche participou da revolução dos jogos transmitidos pela televisão, mas não deu crédito para os seus dois parceiros. Dassler e Nelly compartilhavam o mesmo pensamento sobre o futuro, que os esportes como negócio só tendiam a aumentar, mesmo os direitos de transmissão sendo relativamente baratos na época. Dassler achava mais importante controlar a federação que pertencia ao esportista do que controlar propriamente o esportista em si. Por isso ele começou a comprar e corromper vários funcionários de várias entidades para conseguir o que ele queria. A Avalanche podia fazer esse meio de campo para Dassler. Em troca, as promessas de Avalanche para as federações eram realizadas. No fim, o presidente da FIFA ficou com o mérito das realizações dessas promessas. Tudo isso graças a Nelly, que conseguiu o patrocínio da Coca-Cola. Dassler, com isso, também conseguiu seu contrato exclusivo. A ICL era uma empresa de Dassler e Nelly, que mantinha um direito exclusivo de marketing e mídia de eventos esportivos, como a Copa do Mundo. Segundo a Avalanche, a Coca bancava os projetos da FIFA e os honorários de marketing da ICL, que recebeu muitos milhões de dólares. Ele também revelou que o contrato de 10 anos entre Adidas e FIFA valia 100 milhões de dólares. Já a Coca aparentemente pagava muito mais do que isso. A média paga por patrocinadores da categoria 1 por exclusividade na Copa do Mundo era de cerca de 40 milhões de dólares. João via o futebol como produto e seus contratos entre ICL e FIFA tinham cláusulas muito estranhas, com contratos negociados em diferentes anos com o mesmo valor, mesmo com o crescimento comercial do futebol. Até parece que Dassler e Nelly compraram um jogo. Existe um futebol antes Coca-Cola e depois Coca-Cola, pois com sua presença no mundo dos patrocínios do futebol, outras empresas se convenceram que era uma boa investir nessa área. A generosidade de Avalanche sempre veio do bolso de outra pessoa. Ele sempre recebia os créditos, mas isso normalmente sempre era bancado por outras pessoas, principalmente o Dassler. Isso fazia sentido para o empresário porque ele estava recuperando seu dinheiro com a Adidas. Com a ditadura na Argentina e a Copa de 78 por lá, houve um grande protesto pela realização da Copa na Argentina. Mas a Avalanche ignorou e mais uma vez ficou do lado dos ditadores. Os generais sabiam da influência de uma Copa do Mundo e mais uma vez utilizaram um evento esportivo para amenizar os problemas políticos e sociais. O dinheiro da Coca era insuficiente e os militares não tinham condição de contribuir com nada. Por isso a promessa de Avalanche cara de expandir a Copa foi adiada para a Copa de 82. O torneio foi repleto de polêmicas. E a mais famosa, obviamente, foi o suborno feito pelos argentinos com os peruanos para entregarem um jogo e assim eliminarem o Brasil. Na parte financeira, a Copa de 78 teve um lucro menor do que a de 74. Muito por conta da supervalorização de seguros causada pela instabilidade da Argentina. Visando a Copa de 82, Nelly e Dassler almejavam pagar apenas 4 milhões à Espanha e à sua comissão de organização do torneio. Mas não contavam com o aumento do número de seleções participantes na Copa, que já era uma promessa de Avalanche que tinha que ser realizada na Copa de 78 e por isso ele estava muito pressionado. Então a dupla teve que pagar 42 milhões de francos suíços para os espanhóis e 1 milhão para o Avalanche. Para equilibrar as contas, eles aumentaram o valor do patrocínio da categoria 1. E a Adidas conseguiu exclusividade nos direitos televisivos e de marketing. E no ano da Copa, Dassler traiu o Nelly com o objetivo de enriquecer ainda mais a Adidas. A Espanha queria mais para arcar com um campeonato com mais seleções. Sem muita escolha, Avalanche se viu obrigado a ajudar a eleger um presidente espanhol no COI e usar sua influência para Barcelona ser a sede da Olimpíada de 1992. Avalanche também não podia receber um salário da FIFA, então ele camuflava esse benefício com uma despesa de 250 mil dólares anuais que só crescia. A FIFA entre 82 e 84 gastou mais de 1 milhão de dólares por conta dos luxos dos seus funcionários.
e ainda excluindo as despesas do presidente. Os funcionários aceitavam esses benefícios e ficavam devendo uma para Avelange. Porém, o secretário-geral da FIFA não era influenciado assim. Seu nome era Helmut Kaiser e ele já estava na entidade antes de Ross ser eleito em 61. Helmut era um homem que cumpria à risca as leis e as regras. Talvez por isso não gostava de Avelange e seus métodos bem sujos. Essa antipatia começou em 74, obviamente na eleição à FIFA. Kaiser não conhecia o brasileiro e tinha esperança que ele podia ser um bom líder. Mas logo sua opinião mudou quando ele percebeu que o brasileiro estava entregando envelopes com dinheiro para o seu eleitorado. Ele também não gostava do Dassler e do Nelly, e começou a ficar preocupado com a relação dos três e o aumento de despesas desnecessárias. O trio apreciava o aumento comercial do futebol e construía um prédio luxuoso para a FIFA. Helmut então iniciou uma investigação de evasão fiscal envolvendo Nelly e Dassler na Copa de 78. O secretário percebeu a maneira duvidosa que seu presidente fazia os negócios. O suborno da dupla de 1 milhão pago a Avelange se tornou uma fofoca dentro da FIFA. E segundo os próprios, surpreendentemente, Dassler que era uma espécie de chefe para o Avelange. O dirigente da FIFA conseguiu comprar os direitos de marketing da Copa de 86 por 45 milhões de dólares. E conseguiu revendê-lo aos patrocinadores por 200 milhões. Gerando uma enorme perda de renda à FIFA que podia ser investida no futebol. No fim da década de 80, Kaiser e Avelange se afastaram e fizeram menos negócios oficiais envolvendo a FIFA. Helmut falava para o brasileiro parar de usar o dinheiro da Coca como se fosse dele, pois essa grana estava acabando. Avelange então enviou uma carta ao secretário pondo ele em um pedestal menor do que o do brasileiro e humilhando a sua pessoa. Tudo isso era feito de forma meticulosa para deixar a presença de Kaiser insustentável na FIFA, e assim tornar o pupilo de Dassler, o Sepp Blatter, o novo secretário-geral, trazendo assim mais um defensor de seus interesses para a entidade. Kaiser saiu de uma maneira azeda, que culminou numa indenização de 1,5 milhão de dólares. Avelange falava que isso tinha sido feito de forma amigável, mas obviamente era uma mentira dele. Com a chegada de Blatter, a chance de aborrecimento de Avelange era bem menor e os gastos tendiam a crescer muito. Esse era o início de outra era na FIFA. E a partir daqui as coisas começam a ser ainda mais sombrias. Mas eu vou deixar isso para uma parte 2 porque o vídeo está muito grande e eu não quero que fique entediante para você assistir. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like que vai ajudar muito na recomendação do próprio vídeo. Também se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E no mais, é isso. Então tchau e até logo!